Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para desvendar as origens da lenda do Homem das Neves, também conhecido como Yeti. Essa criatura misteriosa tem suas raízes profundamente entrelaçadas com a rica cultura tibetana e as antigas tradições da região do Himalaia. Imagine-se nas vastas montanhas nevadas do Himalaia, onde as histórias sobre o Yeti são passadas de geração em geração. Esses relatos remontam a séculos atrás, quando os habitantes locais descreviam encontros assombrosos com uma criatura grande, peluda e de olhos penetrantes. As origens da lenda do Homem das Neves estão profundamente enraizadas na cultura e nas crenças espirituais do povo tibetano, onde o Yeti é considerado uma figura lendária, muitas vezes associada a espíritos protetores das montanhas. Além disso, as antigas tradições da região, incluindo contos folclóricos e rituais xamânicos, também contribuíram para a formação dessa fascinante lenda. O mito do Yeti é tão intrínseco à cultura do Himalaia que até mesmo expedições modernas em busca da criatura são influenciadas por essas narrativas antigas. Ao explorar as origens da lenda do Homem das Neves, mergulhamos em um mundo de mistério e maravilha, onde as fronteiras entre o real e o imaginário se dissipam. Prepare-se para uma viagem emocionante enquanto desvendamos os segredos por trás dessa fascinante criatura lendária. Vamos explorar o mistério por trás da figura enigmática do Homem das Neves, ou Yeti, uma das criaturas mais intrigantes da mitologia e dos relatos de encontros com o desconhecido. Descrito ao longo dos tempos de várias maneiras, o Yeti é frequentemente retratado como uma criatura grande, peluda e humanoides, habitante das vastas regiões montanhosas do Himalaia. Relatos históricos e descrições populares pintam uma imagem fascinante dessa criatura lendária. Em muitos relatos, o Yeti é descrito como uma figura maciça, de até 3 metros de altura, com pelagem espessa e escura que o ajuda a se camuflar na neve. Seus olhos são frequentemente descritos como penetrantes, emanando uma sensação de mistério e assombro. Sua aparência é frequentemente associada à de um grande primata, com braços longos e musculosos, e uma postura bípede que o permite movimentar-se habilmente pelas encostas rochosas e nevadas das montanhas do Himalaia. Alguns relatos descrevem o Yeti como emitindo sons guturais ou uivos, adicionando uma camada de temor e mistério à sua presença. Ao longo dos séculos, inúmeras descrições populares do Yeti foram transmitidas, muitas vezes acompanhadas por relatos de encontros assustadores e inexplicáveis com a criatura. No entanto, apesar da abundância de testemunhos e relatos, a verdadeira natureza do Homem das Neves permanece envolta em mistério, alimentando ainda mais o fascínio e o debate sobre sua existência. Assim, a descrição da criatura Yeti é uma mistura intrigante de lendas antigas, relatos históricos e a imaginação humana, criando uma figura que continua a desafiar nossa compreensão do mundo natural e do desconhecido. Ao longo da história, inúmeras testemunhas, tanto habitantes locais quanto exploradores e montanhistas, afirmam ter visto essa misteriosa criatura vagando pelas regiões montanhosas e geladas do Himalaia. Os relatos remontam a centenas de anos, com comunidades locais no Tibete, Nepal e Butão compartilhando histórias de encontros com uma criatura semelhante ao Yeti. Essas narrativas frequentemente descrevem avistamentos repentinos de uma figura grande e peluda, geralmente nas encostas remotas e cobertas de neve das montanhas. Alguns desses relatos também descrevem interações mais próximas, com testemunhas afirmando ter visto pegadas distintas na neve ou até mesmo encontrado abrigos rudimentares construídos pelo suposto Homem das Neves. Além das comunidades locais, muitos exploradores e montanhistas ocidentais também afirmam ter avistado o Yeti durante expedições nas regiões montanhosas do Himalaia. Relatos de avistamentos misteriosos e encontros perturbadores se acumulam ao longo do tempo, alimentando a especulação e o interesse público em torno dessa criatura lendária. No entanto, a maioria desses avistamentos e relatos permanece envolta em mistério e controvérsia, com poucas evidências concretas para corroborar as alegações. Muitos cientistas e pesquisadores questionam a veracidade desses relatos, sugerindo que podem ser atribuídos a enganos perceptivos, avistamentos de animais selvagens comuns, ou até mesmo a histórias exageradas ou inventadas. Apesar das incertezas e ceticismo, os avistamentos e relatos de encontros com o Homem das Neves continuam a capturar a imaginação do público e a inspirar buscas por respostas nas vastas e remotas paisagens do Himalaia. Essas histórias nos lembram da persistência do mistério em nosso mundo e da inesgotável busca humana por compreensão e descoberta.
Adentremos agora no fascinante mundo das evidências científicas relacionadas ao enigmático Homem das Neves, também conhecido como Yeti. Ao longo das décadas, cientistas e pesquisadores têm se empenhado em encontrar evidências tangíveis que confirmem a existência dessa lendária criatura das montanhas. Uma das abordagens mais utilizadas tem sido a análise de possíveis vestígios deixados pelo Yeti, como pegadas encontradas em regiões remotas do Himalaia. Essas pegadas, muitas vezes descritas como enormes e semelhantes às de um ser humano, têm sido objeto de estudo e análise por parte de especialistas em rastreamento e paleontologia. Além das pegadas, também foram coletadas amostras de cabelo e de possíveis fezes atribuídas ao Yeti. Essas amostras são submetidas a análises detalhadas em laboratórios, onde são realizados testes de DNA na tentativa de identificar sua origem. No entanto, até o momento, os resultados dessas análises têm sido inconclusivos, deixando mais perguntas do que respostas. Expedições de campo também têm sido organizadas para buscar evidências diretas da presença do Yeti nas vastas paisagens montanhosas do Himalaia. Equipadas com tecnologia de ponta, equipes de cientistas e pesquisadores exploram áreas remotas em busca de sinais da criatura. No entanto, essas expedições enfrentam uma série de desafios, desde as condições climáticas extremas até a dificuldade de acesso a regiões selvagens e inexploradas. Os cientistas enfrentam ainda o desafio de investigar uma criatura que, se existir, é notoriamente elusiva e habilidosa em evitar a detecção. O habitat montanhoso e isolado do Himalaia oferece inúmeras oportunidades para que o Yeti se esconda e evite o contato com os humanos, tornando ainda mais difícil sua localização e estudo. Apesar dos esforços e avanços na pesquisa, a busca por evidências concretas da existência do Yeti continua sendo um desafio intrigante e complexo. À medida que exploramos os mistérios que envolvem o lendário Homem das Neves, também é importante considerar as explicações alternativas que têm sido propostas para os avistamentos e relatos relacionados a essa criatura fascinante. Enquanto muitos acreditam firmemente na existência do Yeti, outros procuram explicações mais convencionais para os encontros relatados. Uma das explicações mais comuns para os avistamentos do Homem das Neves é o fenômeno dos enganos perceptivos. Em condições climáticas extremas e em ambientes montanhosos, como os do Himalaia, é fácil confundir formas e movimentos, especialmente quando se está sob a pressão do desconhecido e em situações de estresse. Ondas de calor, sombras projetadas e neblina podem criar ilusões que levam as pessoas a interpretar erroneamente o que veem. Outra explicação alternativa é a possibilidade de que os avistamentos do Yeti sejam, na verdade, encontros com outras criaturas conhecidas, como ursos ou grandes primatas. Em áreas remotas e selvagens como o Himalaia, é comum encontrar ursos de diferentes espécies, cujo comportamento e aparência podem se assemelhar ao que foi descrito nos relatos do Homem das Neves. Da mesma forma, existem registros de avistamentos de primatas, como o macaco dourado de Yunnan, que poderiam ser confundidos com o Yeti. Além disso, há teorias que sugerem que parte da lenda do Homem das Neves pode ter sido influenciada por tradições culturais e mitológicas locais, que atribuem significados simbólicos às criaturas da região. Essas histórias e lendas podem ter sido reinterpretadas ao longo do tempo, contribuindo para a construção do mito do Yeti como conhecemos hoje. É importante ressaltar que a busca por explicações alternativas não diminui o fascínio e a curiosidade em torno do Homem das Neves. Pelo contrário, essas teorias nos convidam a refletir sobre a complexidade da experiência humana e a maneira como interpretamos e atribuímos significado ao mundo ao nosso redor. O Homem das Neves, ou Yeti, desempenha um papel significativo na cultura popular e na mídia, inspirando uma infinidade de representações em diferentes formas de entretenimento ao longo dos anos. Desde sua aparição inicial nos relatos das populações locais nas regiões montanhosas do Himalaia, o Yeti capturou a imaginação de pessoas em todo o mundo, tornando-se uma figura icônica e misteriosa. Nos filmes, o Yeti frequentemente é retratado como uma criatura temível e enigmática, que habita as paisagens geladas e inóspitas das montanhas. Filmes de terror e suspense exploram a ideia do Yeti como uma ameaça monstruosa, capaz de aterrorizar e caçar humanos em seu território. Por outro lado, produções cinematográficas mais recentes têm buscado representar o Yeti de forma mais humanizada, explorando sua relação com personagens humanos e destacando sua inteligência e sensibilidade. Além do cinema, o Yeti também é uma presença marcante em livros, contos e lendas.
Autores de ficção científica, fantasia e horror frequentemente incorporam o Yeti em suas narrativas, explorando sua natureza misteriosa e suas possíveis interações com o mundo humano. Em contos folclóricos e mitológicos, o Yeti muitas vezes é retratado como uma figura lendária, associada a temas como sabedoria ancestral, proteção da natureza e o desconhecido. Programas de TV e documentários também contribuem para a disseminação da lenda do Yeti, apresentando investigações sobre avistamentos, expedições de pesquisa e entrevistas com testemunhas oculares. Esses programas oferecem uma plataforma para explorar diferentes teorias sobre a existência do Yeti e seu papel nas culturas locais, ao mesmo tempo em que alimentam a curiosidade do público sobre esse enigma da natureza. No geral, o papel do Yeti na cultura e na mídia é multifacetado, refletindo nosso fascínio contínuo pelo desconhecido e nossa busca por aventura e mistério. Sua presença continua a inspirar histórias cativantes e debates acalorados. A proteção e conservação das áreas selvagens do Himalaia e de outras regiões habitadas pelo Homem das Neves têm sido temas de grande importância nos últimos anos, à medida que os esforços de preservação ambiental ganham destaque global. O habitat natural do Yeti, com suas vastas cadeias montanhosas e ecossistemas únicos, é fundamental para a sobrevivência não apenas dessa criatura misteriosa, mas também de uma grande variedade de outras espécies de fauna e flora. Os esforços de conservação visam não apenas proteger o habitat do Homem das Neves, mas também promover a biodiversidade e garantir o equilíbrio ecológico das regiões montanhosas. Isso inclui a implementação de medidas para evitar a degradação ambiental, como o desmatamento, a poluição e a expansão urbana descontrolada. Programas de reflorestamento, gestão sustentável de recursos naturais e educação ambiental são algumas das estratégias empregadas para alcançar esses objetivos. Além disso, iniciativas de conservação também se concentram em promover a coexistência harmoniosa entre as comunidades locais e a vida selvagem, incluindo o Homem das Neves. Isso envolve o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis, o estabelecimento de corredores ecológicos e a criação de áreas protegidas onde a caça e a exploração de recursos naturais sejam controladas. A conscientização pública desempenha um papel fundamental nesses esforços, incentivando as pessoas a valorizar e respeitar a vida selvagem e a natureza. Campanhas de sensibilização, programas educacionais e atividades de ecoturismo ajudam a aumentar a compreensão sobre a importância da conservação do habitat do Homem das Neves e a promover a participação ativa das comunidades locais na proteção do meio ambiente. Organizações não governamentais, agências governamentais e grupos de pesquisa estão colaborando para impulsionar esses esforços, compartilhando recursos, expertise e melhores práticas. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.